3 hábitos noturnos para descansar a mente e o espírito. Durma em paz e acorde renovado na fé. Quando a noite chega, muitos acreditam que basta deitar e fechar os olhos para que o descanso aconteça. Mas a realidade é outra. A mente insiste em girar, trazendo lembranças, preocupações e pensamentos que parecem não ter fim. O corpo pede repouso, mas a alma ainda carrega o peso do dia. É nesse momento que entendemos que dormir não é sinônimo de descansar. O verdadeiro descanso é aquele que alcança tanto o corpo quanto o espírito, criando um refúgio onde a paz substitui a inquietação e a serenidade toma o lugar da ansiedade. Ao longo dos séculos, tradições buscaram preparar mente e coração para a noite. Entendiam que esse é um momento sagrado de renovação. Não se trata apenas de repouso físico, mas de uma oportunidade de entregar o controle, silenciar a agitação e permitir que a alma seja restaurada. É nesse espaço entre o cansaço e o sono que surgem hábitos transformadores capazes de nos conduzir ao descanso profundo. O que você vai descobrir aqui não é um simples conjunto de técnicas para dormir melhor, mas um caminho de libertação interior. São práticas que ensinam a soltar o que oprime, a reorganizar os pensamentos e a permitir que o coração encontre paz. Cada hábito é como uma chave, abrindo portas para uma noite diferente. Uma noite em que o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser acolhedor, onde o sono não é apenas biológico, mas também espiritual. Agora, prepare-se para conhecer o primeiro passo dessa jornada. Ele não começa no corpo, mas no interior da mente, onde tudo precisa ser realinhado para que o descanso seja verdadeiro. A pergunta que todos se fazem à noite é simples, mas poderosa. Por que minha mente não consegue descansar mesmo quando meu corpo implora por sono? Essa inquietação é um reflexo da vida moderna, em que cada dia é vivido em meio a pressões, cobranças, prazos e responsabilidades que não cessam quando o sol se põe. Ao deitar, o corpo pede silêncio, mas a mente permanece em estado de alerta, como se ainda precisasse controlar tudo para evitar que algo se perca. É nesse ponto que o verdadeiro descanso se torna um desafio, porque dormir não é apenas fechar os olhos, é permitir que a alma encontre refúgio. O primeiro hábito para transformar suas noites começa exatamente aqui: reconhecer a mente agitada e aprender a guiá-la para um estado diferente. A prática da consciência noturna surge como chave para iniciar essa transformação. Em vez de mergulhar no turbilhão de pensamentos, o convite é parar, respirar e perceber. Não se trata de lutar contra as ideias, mas de aceitá-las sem se apegar. Quando a mente insiste em girar, forçá-la ao silêncio apenas aumenta a resistência. O segredo está em observar de fora, como quem assiste a nuvens passando no céu. Ao sentar-se em silêncio e respirar profundamente, cada pensamento deixa de ser ameaça. Essa postura de observador cria um distanciamento que reduz o peso das preocupações. Essa prática não é apenas psicológica, mas também espiritual. Quando você observa sem se prender ao que surge, cria espaço para que a presença de Deus se manifeste em meio ao silêncio. É como abrir uma janela no coração para a luz entrar. A mente, antes dominada pelo excesso, encontra um lugar de repouso porque percebe que não precisa conduzir tudo sozinha. O hábito da consciência noturna não exige longos minutos, bastam instantes de entrega sincera para que a agitação perca força. Ao deitar, o corpo já percebe a diferença porque a mente se aquieta. Esse processo ensina algo fundamental. O descanso verdadeiro começa dentro, no momento em que você decide não se prender ao que não pode resolver agora. Ao cultivar a consciência noturna, você treina a mente para se aquietar, o corpo para relaxar e o espírito para confiar. Assim, o sono se torna um encontro espiritual. O verdadeiro significado do descanso espiritual vai além da ideia comum de deitar-se em uma cama confortável e esperar que o sono venha. Muitas pessoas dormem por longas horas
e ainda assim acordam exaustas, porque o corpo repousou, mas a alma permaneceu inquieta. Isso acontece porque preocupações seguem ao travesseiro. Sem perceber, deixamos que o sono físico não seja suficiente para restaurar o interior. Descansar espiritualmente é permitir que a mente se liberte do excesso de controle e que o coração seja aliviado do peso invisível que insiste em acompanhar cada pensamento. O segundo hábito nasce desse entendimento, a entrega consciente. Quando a noite chega, o quarto pode se transformar em um lugar de recolhimento, não apenas físico, mas espiritual. Ao se deitar, a prática é reconhecer que existem limites humanos e que tentar resolver tudo no silêncio da madrugada só prolonga a ansiedade. O descanso espiritual começa com a escolha de soltar o controle. O hábito da entrega consciente convida a parar, respirar fundo e declarar dentro de si que aquele momento pertence ao descanso, não às preocupações. É nesse instante que a diferença entre o sono comum e o descanso espiritual se revela. Dormir é fechar os olhos, descansar espiritualmente é abrir o coração para confiar. Essa entrega pode ser praticada de diversas formas. Alguns escolhem escrever o que mais pesa em um caderno antes de dormir, como se cada palavra fosse uma forma de retirar do peito o que sufoca. Outros preferem elevar uma oração curta e simples dizendo: Senhor, cuida do que eu não consigo controlar. Há também quem pratique a visualização, imaginando cada preocupação sendo depositada em mãos maiores que acolhem e protegem. O importante não é o formato, mas a sinceridade do gesto. Quando você entrega, a mente entende que não precisa mais vigiar tudo, e o corpo finalmente recebe permissão para relaxar profundamente. O descanso espiritual tem um efeito que vai além da noite. Ao acordar depois de uma entrega verdadeira, você não apenas sente que dormiu melhor, mas percebe uma leveza diferente. A clareza mental aumenta, a ansiedade diminui e até a forma de encarar os desafios do dia se transforma. Isso acontece porque o coração não acumulou peso desnecessário durante o sono, mas aprendeu a soltar. A prática da entrega consciente não deve ser encarada como ritual automático, mas como encontro íntimo. É um lembrete diário de que não estamos sozinhos e de que o descanso mais profundo vem de confiar. O ritual da luz interior é mais do que um simples costume noturno. É um sinal para o corpo e para a alma de que chegou o momento de desligar-se do excesso e se voltar para o essencial. A mente, acostumada ao ritmo acelerado do dia, precisa de símbolos que a conduzam ao estado de repouso. Quando cercada por telas, barulhos e luzes artificiais, ela interpreta que ainda deve se manter desperta, prolongando a sensação de alerta. Por isso, o terceiro hábito é criar um ambiente onde cada detalhe transmita calma, ensinando ao organismo que é hora de desacelerar. Preparar o espaço físico é preparar também o espaço interior. Esse hábito pode começar com gestos simples: apagar a televisão, silenciar notificações, reduzir as luzes intensas e substituir tudo por uma iluminação suave. A penumbra não serve apenas para descansar os olhos, ela atua como convite para o recolhimento. A mente aprende que aquela atmosfera é diferente do agito do dia. Gradualmente ela se ajusta ao ritmo mais lento. Mas o ritual vai além da estética do ambiente. Ele ganha força quando se transforma em um ato espiritual. Acender uma vela, acionar uma lamparina ou até usar uma luz morna e discreta pode ser um símbolo poderoso. Essa chama representa a presença interior que não se apaga. Mesmo quando os olhos se fecham, essa chama permanece como lembrança de que a paz está acesa dentro de você. Não é o objeto em si que traz paz, mas a forma como ele direciona a atenção para dentro. A chama pode ser contemplada em silêncio, enquanto a respiração acompanha o brilho suave da luz. Nesse exercício, o excesso de pensamentos começa a se dissolver, porque a mente encontra um ponto de foco que a conduz ao descanso.
O ritual da luz interior não é superstição, mas um lembrete de que o espiritual e o físico caminham juntos. Ao cuidar do ambiente externo, você prepara o interno. Esse hábito ensina que o descanso não é apenas biológico, mas também simbólico e espiritual. Quando você escolhe conscientemente criar uma atmosfera de recolhimento, envia uma mensagem para si mesmo. Agora é tempo de paz. Essa preparação diária pode parecer pequena, mas sua repetição gera impacto profundo. Toda vez que o ambiente é ajustado dessa maneira, a mente associa imediatamente aquele espaço ao descanso. O resultado é um sono mais rápido, profundo e carregado de serenidade. O ritual da luz interior não exige grandes esforços, mas o impacto se torna evidente noite após noite. O silêncio que cura e fortalece é um hábito essencial para transformar a noite em um espaço de restauração. Muitas pessoas temem o silêncio porque associam a ausência de ruídos a vazio, solidão ou desconforto. Acostumados ao barulho constante do dia, acreditam que o silêncio é um inimigo a ser preenchido. Na verdade, ele é um aliado poderoso, porque só no silêncio a mente encontra a chance de se reorganizar e o espírito encontra espaço para respirar. O quarto hábito propõe ressignificar essa experiência, reconhecendo que o silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. É no silêncio que a alma tem a oportunidade de se recompor, e é nele que Deus fala de maneira mais profunda. Praticar o silêncio antes de dormir é um exercício de disciplina interior. Não é apenas desligar aparelhos ou evitar conversas, mas criar um momento em que a mente seja convidada a se aquietar. Sentar-se por alguns minutos em posição confortável, fechar os olhos e respirar lentamente é um ponto de partida simples. À medida que os ruídos externos desaparecem, os internos parecem se intensificar. Nesse momento, muitos desistem, mas o segredo está em persistir, porque a mente aprende a não lutar. Cada pensamento que surge deve ser recebido como nuvem que atravessa o céu. Passa, mas não permanece. Esse hábito traz benefícios que ultrapassam a noite. O silêncio reduz a ansiedade, diminui os batimentos cardíacos e ajuda o corpo a entrar em um estado de repouso mais profundo. Espiritualmente, o silêncio abre espaço para uma conexão íntima com o sagrado. Ao escolher calar as distrações, você dá oportunidade para ouvir o que normalmente é abafado pelo excesso de barulho. É nesse espaço de quietude que surgem as respostas que não aparecem no tumulto do dia. O silêncio não é passividade, mas um exercício ativo de confiança e entrega. Ao transformá-lo em prática noturna, você fortalece não apenas o corpo, mas também a alma. Com o tempo, esse hábito cria um gatilho mental. Sempre que a quietude é buscada, a mente associa imediatamente ao descanso. O resultado é uma noite mais profunda, em que o sono chega sem resistência, e um despertar mais leve, em que o corpo e o espírito estão prontos para recomeçar. O silêncio que cura não é a ausência de som, é a presença de paz que se instala quando você escolhe se desligar do excesso e se abrir ao essencial. O poder de esvaziar a mente é indispensável para quem deseja descansar de verdade, porque grande parte da insônia não vem de problemas físicos, mas da carga de pensamentos acumulados. Durante o dia, cada tarefa, preocupação ou lembrança vai se armazenando na mente como se fosse peso invisível. Quando chega a noite, em vez de se desfazer desse peso, muitas pessoas deitam com ele nos ombros, tentando dormir enquanto carregam fardos que não pertencem ao momento do repouso. O resultado é uma mente que continua funcionando em alta velocidade, impedindo o corpo de relaxar. O quinto hábito é aprender a descarregar conscientemente esses pensamentos, criando espaço interior para que o descanso aconteça. Esvaziar a mente não significa esquecer ou negar os problemas, mas retirá-los do centro da atenção. Uma prática simples é escrever tudo o que incomoda em um caderno. Não é necessário organizar ou refletir,
Apenas transferir para o papel o que está girando dentro da cabeça. Esse ato funciona como válvula de escape, aliviando a pressão interna. Outra forma é a oração de entrega. Falar em voz baixa ou apenas em pensamento tudo aquilo que preocupa, confiando a Deus cada detalhe. Também é possível usar a visualização, imaginando que cada preocupação é colocada dentro de uma caixa que se fecha suavemente antes de dormir. O importante não é o método, mas a intenção de soltar o peso. Essa prática tem efeito imediato na mente, que deixa de disputar espaço com os próprios pensamentos. O cérebro entende que pode desacelerar. O corpo responde com relaxamento. A respiração se aprofunda e o sono chega com mais facilidade. Espiritualmente, esvaziar a mente é reconhecer limites humanos e abrir espaço para que Deus preencha o coração com paz. É declarar: não carrego sozinho, confio no cuidado divino. Esse gesto de confiança é o que diferencia o simples ato de dormir da experiência de descansar de verdade. Com o tempo, o hábito de esvaziar a mente cria uma transformação diária. A ansiedade diminui, o peso emocional se dissolve e as noites se tornam mais leves. O despertar pela manhã ganha novo significado. O corpo acorda renovado e o espírito desperta mais confiante. O poder de esvaziar a mente não está em eliminar responsabilidades, mas em colocá-las no lugar certo. O descanso não é fuga, é preparação. E só acontece quando o coração aprende a soltar o que não pertence à noite. Cada sono se torna libertação. A gratidão transformadora é um hábito que muda completamente a forma como a mente e o coração se preparam para o sono. Muitas vezes, o que nos impede de descansar não são preocupações concretas, mas o foco constante no que falta, no que não deu certo e nas dores que ecoam do dia. A mente treinada para buscar problemas insiste em girar em torno do que incomoda, e o corpo acompanha essa inquietação. É nesse ponto que a gratidão surge como antídoto, porque redireciona o olhar do negativo para o positivo, do que oprime para o que fortalece. O sexto hábito é agradecer antes de dormir. Essa prática não exige grandes discursos nem situações extraordinárias. Quanto mais simples, mais eficaz. Pode ser agradecer por uma conversa que trouxe conforto, por um gesto inesperado de gentileza, pela saúde preservada ou até pela oportunidade de chegar ao fim de mais um dia. O importante é que a gratidão seja sincera, porque não se trata de recitar palavras prontas, mas de sentir no coração a verdade de cada lembrança positiva. Quando você traz essas memórias para a consciência antes de dormir, seu cérebro libera substâncias ligadas ao bem-estar, reduzindo a ansiedade. A gratidão também possui uma dimensão espiritual profunda. Agradecer é reconhecer que a vida não é fruto apenas do esforço humano, mas também do cuidado divino. Ao encerrar o dia com gratidão, você declara que mesmo em meio às dificuldades, houve sinais de provisão, proteção e amor. Essa prática transforma o ato de dormir em uma celebração silenciosa de confiança. Ao agradecer, você também se entrega, reconhecendo que aquilo que já foi vivido está completo e que o amanhã será sustentado da mesma forma. A gratidão transforma o sono em experiência de fé e serenidade. Com o tempo, a gratidão noturna cria um padrão interno que vai além das noites. Você percebe que durante o dia, também começa a identificar mais facilmente os pontos positivos, porque treinou a mente a reconhecer o que edifica em vez do que destrói. Isso fortalece a resiliência emocional e a fé. A gratidão é transformadora porque ensina que, mesmo em dias difíceis, sempre há algo pelo qual se pode agradecer. Essa mudança de foco abre espaço para o sono chegar com suavidade, trazendo não apenas repouso físico, mas renovação espiritual. Dormir se torna ato de confiança e celebração silenciosa. A bênção noturna ao corpo une de forma prática e simbólica o físico e o espiritual. Durante o dia, o corpo absorve tensões, dores e sinais de alerta que não desaparecem automaticamente à noite.
Ombros rígidos, respiração curta e músculos contraídos revelam que o organismo ainda está em estado de defesa. Se o corpo não recebe permissão para relaxar, o sono se torna leve, fragmentado e incapaz de restaurar plenamente. O sétimo hábito consiste em abençoar o corpo antes de dormir, oferecendo a ele um cuidado consciente que abre caminho para que a alma também encontre repouso. Essa bênção pode ser feita com gestos simples, mas carregados de significado. Colocar a mão sobre o coração e respirar profundamente é um deles. Cada inspiração traz vida e cada expiração libera tensões acumuladas. O ato físico conecta você ao presente e envia ao corpo a mensagem de que está seguro. Outra prática eficaz é alongar-se suavemente em silêncio, percebendo como cada músculo responde ao movimento. O alongamento não é apenas exercício, mas também um ritual de entrega, em que cada parte do corpo é convidada a soltar a rigidez do dia. O corpo entende que pode finalmente descansar. A bênção ao corpo pode ser acompanhada de uma oração silenciosa, reconhecendo que ele é templo e merece cuidado. Ao tocar a si mesmo com reverência, você lembra que não está apenas relaxando músculos, mas permitindo que a presença de Deus traga serenidade. O gesto transforma o deitar em encontro com o sagrado. Com a repetição, esse hábito cria reflexo positivo. O corpo, ao sentir o toque ou a respiração calma, associa automaticamente esses gestos ao descanso. O resultado é um sono que chega mais rápido e se aprofunda com intensidade. Ao acordar, a sensação não é apenas de ter dormido, mas de ter sido restaurado. A bênção noturna ao corpo ensina que o descanso verdadeiro não acontece quando ignoramos o físico, mas quando o honramos. Ao cuidar conscientemente de si antes de dormir, você abre caminho para que a paz alcance corpo, mente e espírito, completando o ciclo de descanso que renova por inteiro. O perdão antes de dormir liberta a mente e o coração de pesos invisíveis que, se não forem soltos, transformam a noite em campo de batalha interior. Muitas vezes, a insônia não está ligada apenas a fatores físicos, mas a ressentimentos e mágoas guardados. Dormir sem perdoar é carregar espinhos para a cama. Praticar o perdão antes de dormir não significa esquecer ou justificar o que aconteceu, mas decidir não carregar mais a mágoa. Reserve instantes para refletir sobre o que causou dor no dia. Reconheça os sentimentos, mas não permita que eles sigam com você para a cama. Em silêncio, declare: eu escolho perdoar. Essa decisão simples já começa a desfazer as correntes da amargura. O perdão não muda o passado, mas transforma o peso que ele exerce no presente. Ao liberar ressentimentos, você cria espaço para que a mente se aquiete e o corpo se entregue ao sono. A alma encontra liberdade para descansar em paz. Esse hábito também se aplica ao perdão de si mesmo. Muitas vezes, a maior luta não está nas feridas causadas por outros, mas nas próprias culpas e exigências que cultivamos. Carregar arrependimentos é como deitar em pedras afiadas. O descanso se torna impossível quando o coração insiste em se punir. Quando você decide se perdoar, reconhece falhas, mas aceita que é possível recomeçar. Isso cria um terreno fértil para que a paz floresça durante a noite. Espiritualmente, o perdão noturno é confiança em Deus. Ao liberar ressentimentos, você abre espaço para que ele complete a cura que sozinho não alcançaria. Com a prática diária, o perdão transforma a noite em lugar de renovação. Em vez de carregar mágoas, você aprende a soltar. Em vez de cultivar raiva, abre espaço para a serenidade. O perdão não significa fraqueza, mas maturidade espiritual, porque reconhece que liberar é condição para descansar de verdade. Quem dorme em estado de perdão desperta mais leve, com clareza e energia para enfrentar o dia. O perdão é uma das chaves mais poderosas para o descanso verdadeiro. Nenhum travesseiro oferece conforto quando a alma está ferida, mas todo repouso se torna profundo quando o coração está livre. A entrega final encerra o dia com confiança
e renúncia ao controle. Muitas vezes, mesmo após preparar ambiente, corpo e mente, ainda resta a sensação de que é preciso vigiar. Esse impulso de manter o comando sobre tudo é um dos maiores ladrões do descanso, porque impede a mente de desligar. A entrega final é reconhecer que há limites para o que podemos fazer e que precisamos confiar em um cuidado maior. É o momento de declarar: "Eu descanso em Ti, Senhor." Essa frase simples transforma a cama em altar e o sono em experiência de fé, onde o coração repousa sem medo. Entregar significa reconhecer que a vida não para porque você dorme. Enquanto os olhos se fecham, o mundo continua girando. É impossível manter o controle de tudo, mas essa percepção deve gerar alívio. Confiar é permitir que a mente solte o peso. O corpo relaxa e o sono chega como repouso natural. Esse hábito pode ser praticado com uma oração curta, uma visualização ou um gesto simbólico, como abrir as mãos em sinal de entrega. O essencial é a sinceridade. Repetido diariamente, o corpo e a mente passam a associar o gesto ao descanso. Espiritualmente, é lembrar que a vida está sustentada por Deus. Psicologicamente, a entrega final é um recurso poderoso para reduzir a ansiedade, porque retira da mente a obrigação de carregar responsabilidades que não pertencem à noite. Com o tempo, esse hábito fortalece a confiança e faz a serenidade se instalar com mais facilidade, noite após noite. O resultado é um sono profundo e restaurador, que não apenas recupera o corpo, mas também alimenta a fé. Dormir deixa de ser simples necessidade biológica e se torna ato espiritual de confiança plena. Descansar é mais do que fechar os olhos. É abrir o coração para a paz que sustenta, até no silêncio da noite. O convite à transformação e comunidade encerra a jornada noturna, mas abre portas para algo maior. Viver de forma diferente a cada novo dia. Descanso da mente e do espírito não é apenas técnica para dormir melhor, mas mudança de postura diante da vida. É escolha acessível a todos. Esse hábito final é chamado à consciência de que descanso não é privilégio, mas decisão diária. É convite para sair da repetição de dias desgastantes e entrar em uma rotina onde corpo, mente e espírito trabalham em harmonia. Cada noite pode ser um refúgio de paz e renovação. A transformação começa com pequenos passos. Não é necessário aplicar todos os hábitos de uma vez. Escolher um e praticá-lo com constância já é suficiente para perceber mudanças. Uma respiração consciente, uma oração curta, um ato de gratidão ou o perdão antes de dormir podem transformar a noite. O segredo não está na complexidade, mas na disciplina de repetir até que se torne natural. Quando os gestos são praticados noite após noite, deixam de ser ações isoladas e passam a compor a identidade. O hábito cria rotina de cuidado e renovação, moldando a forma de viver. O aspecto da comunidade é igualmente importante. Ao compartilhar sua experiência, você inspira outros a buscar o mesmo caminho. Contar em uma conversa ou comentar em um espaço coletivo sobre os hábitos praticados cria um ciclo de encorajamento e multiplica a transformação. Descansar deixa de ser ato solitário e se torna movimento coletivo. Quando uma comunidade escolhe viver em paz, o impacto é sentido não apenas nas noites, mas também nos dias. Relações ficam mais saudáveis, ambientes mais leves e a sociedade mais equilibrada. Cada descanso gera vida em abundância. Esse hábito final é também um convite à continuidade. Ele lembra que o descanso não termina ao acordar, mas acompanha a forma como encaramos a vida. Quanto mais escolhemos soltar, confiar, agradecer e perdoar, mais os dias se tornam leves e alinhados com a paz interior. O convite à transformação e comunidade mostra que o descanso não precisa ser raro ou distante. Ele pode ser cultivado diariamente, compartilhado com outros e multiplicado em cada gesto.
Quem aceita esse convite descobre que o descanso verdadeiro não se limita à noite, mas se transforma em estilo de vida. Ao longo desta jornada, percorremos um caminho de 10 hábitos noturnos capazes de transformar a maneira como a mente e o espírito encontram repouso. Não falamos de fórmulas mágicas, mas de práticas simples, acessíveis e profundas. Cada hábito é como chave que abre porta diferente rumo à paz. A consciência que silencia a mente, o verdadeiro descanso espiritual, o ritual da luz interior, o silêncio que cura, o esvaziar da mente que liberta, a gratidão que reprograma o olhar, a bênção ao corpo, o perdão que dissolve mágoas, a entrega final que gera confiança e o convite à transformação. O que une todos esses hábitos é a compreensão de que descansar não é apenas dormir, mas permitir que cada parte do ser encontre equilíbrio. O corpo precisa relaxar, a mente se organizar e o espírito confiar. Quando esses 3 níveis se alinham, a noite se torna espaço de cura e renovação. O descanso verdadeiro não é ausência de luta, mas presença de paz. Ele acontece quando você decide soltar o que não pertence ao momento de dormir e abre espaço para que Deus cuide daquilo que está além do seu alcance. É mais do que sono. É experiência espiritual de entrega e confiança. A transformação começa em pequenos gestos. A constância é o que traz resultados duradouros. Ao aplicar um hábito por vez, noite após noite, você reprograma mente e coração. Cada prática se acumula e constrói rotina que ensina o corpo a relaxar e a alma a repousar sem medo. Compartilhar essa experiência torna o impacto ainda maior. Você se torna parte de algo além de si mesmo. Uma comunidade que valoriza serenidade, espiritualidade e equilíbrio. Uma jornada que não se limita às horas de olhos fechados, mas se prolonga no despertar, em dias mais leves. Cada manhã se torna reflexo da noite anterior. Quando a noite é espaço de descanso profundo, o dia nasce com energia e clareza. O descanso não se restringe ao biológico, ele molda comportamentos, fortalece fé e abre espaço para relacionamentos mais saudáveis e vida mais plena. O convite final é claro: escolha hoje não apenas dormir, mas descansar de verdade. Transforme sua noite em refúgio sagrado, onde corpo, mente e espírito se alinham. Permita-se viver a experiência de paz que não depende das circunstâncias externas, mas da decisão interna de confiar. Agradecer, perdoar e entregar são pilares que sustentam o repouso verdadeiro. Ao praticá-los, você redescobre a leveza de viver. Cada noite se torna um novo começo. Cada manhã é prova de que o descanso não é apenas possível, mas já está ao alcance de quem decide buscá-lo. Que cada hábito se torne parte de sua rotina. Que cada gesto, por mais simples, seja lembrança de que descansar é também viver com sabedoria. A paz é escolha diária, e o sono é caminho para experimentá-la em profundidade. O descanso verdadeiro é dom e decisão. Ao aplicar o primeiro hábito, você já perceberá a mudança. Sua mente se aquieta, o corpo responde, e a noite ganha outro significado. Não espere grandes marcos. O segredo está na repetição fiel dos pequenos gestos. Eles, unidos, transformam sua experiência com o sono. A cada passo dado, você percebe que dormir não é mais luta, mas encontro com a serenidade. O corpo encontra alívio, a mente silêncio e o espírito paz. Essa tríade é a base para que o descanso seja completo. Sem ela, o sono é leve. Com ela, é profundo e restaurador. Esses hábitos são sementes. Plantadas com disciplina, elas florescem em noites mais leves e dias mais produtivos. O descanso deixa de ser expectativa e se torna realidade. A paz se instala onde antes havia ansiedade. O silêncio ganha valor e a confiança se fortalece. Ao compartilhar sua caminhada, você não apenas fortalece a si mesmo, mas encoraja outros. Uma palavra pode inspirar,
Um gesto pode transformar. O descanso, quando multiplicado, gera impacto coletivo. Uma comunidade descansada é também mais equilibrada e cheia de esperança. A noite, antes temida, se torna aguardada. O sono, antes luta, se torna presente. O descanso, antes distante, se torna realidade cotidiana. Tudo começa com uma escolha. Praticar. Uma decisão de soltar o peso, de confiar e de entregar. Essa decisão é o ponto de virada. Cada hábito é convite para viver em estado de descanso. Cada prática ensina que a paz não depende do que acontece fora, mas do que você decide cultivar dentro. Esse é o poder do descanso espiritual. Ele reorganiza não só a noite, mas toda a forma de viver. Você não precisa esperar condições perfeitas para descansar. Não precisa que o mundo silencie ou que os problemas desapareçam. Precisa apenas decidir que na noite sua alma encontrará paz. Esse é o presente dos hábitos noturnos: transformar a escuridão em lugar de cura. Quando o corpo repousa e a alma confia, o sono deixa de ser pausa e se torna renascimento. Ao acordar, você percebe que não apenas dormiu, mas foi renovado. Cada manhã confirma que a paz é possível e que descansar é a escolha que gera vida nova todos os dias. O descanso é ato espiritual, psicológico e físico. É encontro entre limites humanos e cuidado divino. É momento em que o coração solta e a fé assume. Não se trata de mágica, mas de disciplina. Uma jornada diária, feita de pequenos hábitos que mudam por completo a noite. Que a partir de hoje, cada noite seja um altar de paz. Que cada manhã seja prova de que descansar é possível e necessário. Que corpo, mente e espírito encontrem equilíbrio. Escolha não apenas dormir, mas descansar. Porque a verdadeira renovação começa no silêncio da noite.